Com a palavra o deputado Alencar Braga. Com 10 minutos. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, presidente. Primeiramente, queria parabenizar o deputado que me antecedeu, que falou a favor, mas que deu inúmeros exemplos de razões de voto contrário. Então, pedir, quem for da base do governo, pode seguir o deputado anterior, antecedente, que falou, se escrevendo favorável, mas deu vários argumentos contrários, não precisava nem ouvir a oposição. Ele já deu diversas razões por que votar contra. Queria parabenizar o presidente Silvio Costa pela ponderação quando conduziu os trabalhos, inclusive hoje pela manhã. Cumprimentar também e parabenizar, por mais que tenha divergência no relatório, o deputado Samuel Moreira. Também o presidente Marcelo Ramos, que não está presente no momento, mas conduziu muito bem, foi ponderado, soube respeitar aqui os parlamentares. Eu queria primeiro falar de algumas premissas. Aliás, Samuel Moreira falou há pouco e disse claramente que já há um teto para a aposentadoria do setor público, R$ 5.800. Já está na Constituição. Portanto, esse discurso de que vai limitar a aposentadoria é mais uma mentira desse governo. É furada. Quem disse agora, admitiu, foi o próprio relator. Talvez eles... O relator disse agora sobre o teto que já há na Constituição. Então esse discurso de que não há teto, que alguns tentam dizer por aí, é mentira. É um governo que vive com base na mentira. Ou talvez não tenha lido a Constituição, ele não tenha apreço mesmo pela Constituição, por isso que não sabe. Outra premissa, que o relator sabe, o presidente também sabe, nós temos que dizer, essa reforma não resolverá o problema da economia. É falácia. Falácia. Não vai gerar nenhum novo emprego. Assim como foi a reforma trabalhista, que disseram que ia gerar milhões de empregos, que ia resolver o problema da economia, e cadê? E o desemprego só faz aumentar, a miséria só faz aumentar, a exclusão social só faz aumentar. E a reforma da Previdência, tanto é verdade que já tem gente, o próprio ministro, outras pessoas, dizendo que não é mais a solução. Os articulistas econômicos dizendo também que não é a solução única, porque sabe que isso é mentira. Está vendendo algo enganoso para a população aceitar as maldades embutidas na proposta. É uma reforma que atinge o servidor da iniciativa privada, do setor público, do campo, da cidade, a mulher, o homem, de forma muito cruel e não combate nenhum privilégio. Pelo contrário, deputado Rui Falcão, essa reforma vai fazer o trabalhador pagar mais, trabalhar mais tempo e receber menos, deputado Joséildo. Muito menos. E é vergonhoso. Vergonhoso. Quando as pessoas votam, as pessoas depositam esperança. As pessoas esperam que os seus representados, a quem elas transferiram o poder, possam de fato resolver os seus problemas. Possam garantir os seus direitos. Que possam mais ainda, deputado Valmir, ampliar os seus direitos. E hoje, as pessoas teriam motivos, vários, para estarem decepcionadas. Porque os seus representantes públicos querem tirar os seus direitos, consagrados na Constituição Federal. E nós não podemos permitir. Outra balela, outra mentira é que essa reforma é para todos. Ora, os militares estão fora. Totalmente fora, deputado Zaratini. Não estão nela. Pelo contrário, na proposta dos militares, que é uma outra, eles vão ter aumento salarial. Eles vão ter a garantia da integralidade, que é receber na aposentadoria seu salário integral. Vão ter o direito da paridade, que é receber o aumento, a reposição, também do servidor da ativa. E vão contribuir, olhem, senhores, 10,5%, enquanto que os demais servidores terão alíquota de até 22%. Que reforma para todos é essa sem privilégio? Se tem uma parte que está fora, deputado Rogério Correia. Os militares estão fora. Enquanto que os demais poderiam estar sujeitos à capitalização, os militares não têm essa hipótese. Então é balela que não haverá privilegiados e que se a reforma é para todos. Mais uma mentira do governo. Olha, outra grave mentira, deputado Célio Moura, que também está aqui acompanhando, é dizer
aí, relator, deputado Samuel, nós estamos enganando novamente as pessoas. Foi dito que a desconstitucionalização não estaria mais na reforma. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque, de maneira transitória, o direito à previdência estará assegurado na Constituição. Mas tem limite. E num governo que não gosta do parlamento, que não gosta do debate, que tenta legislar por decreto, a proposta do jeito que está permite que o governo envie MP, medida provisória para discutir alíquota, medida provisória para discutir tempo, medida provisória para discutir outras questões que afetam os trabalhadores e os servidores. Isso é grave. Só um parênteses, deputado. De fato, até surgiu aqui essa manifestação e ficou sem um esclarecimento. De fato, permite sim. Agora, nós estamos tomando cuidado de tudo... segura o tempo dele. Só dá mais 3 minutos, tá bom depois. Não, mas olha, só para esclarecer, com a nova... Esse é um dos pontos que nós estamos, inclusive, em cima no voto complementar. Nós vamos nos referir... Nós tínhamos até uma dúvida se alguns estados, municípios, teriam previsão de lei complementar. A partir do momento que a gente estabelece lei complementar, MP não pode ser por lei complementar. MP só se for lei. Não, mas então... Tem casos que é ordinário. Então nós estamos alterando isso no texto. Nós vamos propor um voto complementar, tomando esse cuidado de que não haja previsão de lei ordinária. Que aí acaba essa questão de MP. Ótimo, que bom nessa questão, mas mesmo assim, retira da Constituição o direito previdenciário e vai remeter a uma lei, no caso uma lei complementar, onde o servidor e o trabalhador vai ter insegurança novamente na sua vida. Novamente na sua vida. Chega perto da aposentadoria, ela fica distante. É igual até brinquei com o presidente Marcelo Ramos, foi igual, né, na minha vez de chamada, toda vez que eu chegar agora há pouco, aumentava 1. Então, estou aqui desde as 9 junto com o Rui, foi chegando um atrás, estava inscrito, é legítimo. E na pontuação é assim. Senhoras e senhores, deputado Samuel Moreira, relator, será que é privilégio um trabalhador que tenha 62 anos, imagine uma senhora, dona Joana, recepcionista, 62 anos e 12 anos de contribuição. Na regra atual, ela teria que trabalhar mais 3 anos para ter 15 anos de contribuição. E ela teria 65 anos de idade. Ela receberia 85% da sua média, das suas 80 maiores contribuição. Na regra nova, para ela ter direito, ela vai ter que trabalhar até os 70 anos, 8 anos a mais. É para chegar aos 20 anos e receber a menos. Que privilégio é esse? É justo? Uma pessoa que está com 62 anos, com 12 anos, vai ter que esperar até os seus 70 anos para poder fazer os 20 anos, para poder receber uma aposentadoria menor? Que privilégio é esse que nós estamos acabando? Não é possível. Mas é assim que vai ser. Isso não é justo. Estou fazendo tempo de contribuição. 20 anos, o mínimo. Mas da mulher foi para 15. Nós voltamos para 15 da mulher. Não, tudo bem. Então que seja o João, com 62 anos. Vai ter que chegar até os 70 anos. Não é justo isso. Ele está próximo, está do lado, mas vai ficar distante. Da mesma maneira, se a gente pegar o caso de uma pessoa que tem 62 anos de idade, um pedreiro com 30 anos de contribuição, podia ser um porteiro, podia ser qualquer outro profissional, ele vai ter que trabalhar mais. Na regra atual, ele receberia R$ 2.358 de aposentadoria. Na regra nova, ele vai receber R$ 1.794. Em torno de R$ 600 a menos, trabalhando mais. Que privilégio é esse? Essa é a economia que nós queremos fazer? Em cima do trabalhador mais humilde, do trabalhador mais pobre? Qual é a transição para ele? Qual é a transição para esse trabalhador? Qual o seu direito está segurado? Isso que a reforma quer fazer. Uma reforma, deputado Samuel Moreira, relator, presidente Silvio Costa, que o presidente Bolsonaro não tem coragem de defender. E vocês aqui vão defender, porque ele sabe que é cruel. Ele manda para o parlamento, a proposta é dele, a digital é dele, do Guedes.
mas não tem a coragem de explicar cada detalhe e faz uma propaganda mentirosa, dizendo que é para todo mundo e que vai acabar privilégio. Pois é isso que está acontecendo. Nós temos que deixar claro que para o servidor, ele só tem duas hipóteses de transição. E as duas são cruéis, deputado Samuel Moreira. As duas. Uma é por pontos, que cada vez que ele chega mais perto, vai aumentando o tempo. Vai subindo um ano a mais de contribuição. E a outra é 100% de pedágio. 100% de pedágio. Servidores que prestaram concurso com determinada regra, com uma expectativa, que se organizaram sua vida, que tiveram um plano familiar ou pessoal, pensando no tempo da sua aposentadoria, e agora tem que trabalhar um pedágio de 100%. Ora, senhoras e senhores, é essa a reforma que nós queremos? E poderá ainda, deputado Samuel Moreira, relator, e o servidor, poderá ainda ser prejudicado. Porque ao determinar que vai ser uma lei complementar, que vai ditar as regras futuras, quem garante que não serão piores as regras futuras? Onde está escrito nessa Constituição, nessa proposta, nesse relatório, que não pode uma regra futura via lei complementar ser pior do que a regra transitória? E pode ser pior, e com certeza será. Porque esse governo, para esse governo, o governo Bolsonaro, o servidor é inimigo. O servidor não serve. Já estão dizendo que não vão mais abrir concurso. O servidor é um incômodo. E nós não podemos permitir isso. Então fica aqui uma ponderação, que a gente altere esse ponto também. Nós votaremos contra e queremos derrubar. Professor não é diferente. Professor não é diferente. Mais uma vez penalizado. O militar tem uma regra mais branda, totalmente favorável a ele. Tanto que eles não dão um pio contra a proposta deles da Previdência. Ora, por que será, hein, deputada Érica Cocai? Por que será que os militares não dão um pio contrário à proposta deles? Porque estão tendo vantagens. Mas para um governo que prefere as armas aos livros, não é de se espantar o porquê os militares têm o privilégio na proposta que será enviada, que já foi enviada, aliás, em relação aos professores, que também tem uma jornada dura, sacrificante. Normalmente, a maioria dos professores que estão na rede pública, fazendo nas diferentes escolas, ficam um dia inteiro dando aula, educando diversas crianças, jovens. É desgastante e a gente quer que o tempo deles aumente, de contribuição, de idade e também a sua contribuição, que pode também ser um valor 14%, 16%, enquanto que os militares vão ficar em 10,5%. Ora, outra coisa que me espanta, deputado Silvio Costa, nós estamos endurecendo as regras aos servidores públicos. Servidores que têm seu regime complementar, como os de nível federal, o FUNPRESP. Qual a razão de a gente endurecer para eles as regras, o tempo, a contribuição e permitir que os bancos, as instituições financeiras possam administrar esse regime complementar? Qual a razão? Os bancos ainda vão meter a mão nisso? Nesse dinheiro? Administrar um suor do trabalho do cara? Do servidor, da servidora? Por que isso está na reforma? Qual o interesse que tem por detrás disso? Mas está lá, permitindo que a iniciativa privada possa fazer isso. O sistema bancário, as instituições financeiras tomarem conta. E não o próprio regime público, como é hoje. Aliás, diz o seguinte, pode ter inclusive contribuição extra para eventual déficit desse sistema. E vamos deixar na mão da iniciativa privada. Então, senhoras e senhores, para concluir, que a gente pondere, que a gente ponha a mão na consciência e que a gente se lembre do nosso papel enquanto deputados federais e quem nós representamos. Qual foi a razão de a gente estar aqui? Se na campanha alguém aqui fez campanha dizendo que ia fazer a reforma da Previdência dessa maneira. Se alguém aqui se apresentou dessa maneira ao seu eleitorado, sabia que não ia ter voto. E agora nós estamos fazendo isso, sem um debate mais amplo, profundo, e sem de fato ouvir os principais interessados, e que não vai resolver a economia, que não vai acabar com o privilégio, que não vai ser igual para todo mundo.
Tem outras crueldades, como a questão do abono. Isso aqui, a lei vai definir, inclusive, o piso futuro e quem vai receber abono. Nós temos que votar não à reforma do Bolsonaro, porque ela é cruel. Só uma frase só, presidente. Se ele disse, à época, quando era deputado, que a reforma do Temer era um crime, a proposta do Bolsonaro é um crime qualificado, duplamente qualificado. E nós vamos pôr a nossa digital? Nós do PT não vamos. Pedimos aqui que os demais deputados também tirem a sua digital e que a gente vote a favor da nossa população.